Bate-papo. Nós estamos recebendo aqui no estúdio Luciano Stein. Ele é teólogo, escritor e mentor de executivos. Está lançando em evento hoje em Lajeado, Bíblia de Estudos para Empreendedores. Ele trabalha com sabedoria, aplicando os princípios espirituais no mundo dos negócios. E um pouquinho mais sobre o Luciano e sobre essa obra, a gente vai conhecer na manhã de hoje. Luciano, bom dia, prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Aline, bom dia, Moisés. Bom o prazer dia. é todo meu estar aqui em Lajeado junto com vocês na Rádio Independente. Bom, vamos começar falando, antes de falarmos sobre essa obra, se a gente pudesse contar um pouquinho do Luciano e da trajetória dele para a nossa audiência, como faríamos? Bom, seria muito pouco tempo para falar tanta história. Porém, essa obra ela existe porque eu creio nos princípios que estão nas Escrituras para criar o mundo habitável que nós desejamos. E eu fiz da minha vida o meu laboratório, começando a aplicar o que diz ali como manual de vida e de fé para materializar resultados, porque Deus criou tudo o que existe com a sua palavra e deixou para nós um legado, que são princípios que, quando estabelecidos na vida, criam o mundo habitável que você deseja. E quando eu apliquei isso em mim, eu comecei a ver o quão importante poderia ser aos outros, e sendo procurado por pessoas que viram os resultados que eu comecei a gerar, comecei então a dar mentoria em 2016 para empresários que queriam também aplicar os princípios divinos na sua vida e no seu negócio. Qual é que é a ideia? Explica um pouquinho para a gente a ideia da obra, como é que ela se deu, da onde surgiu essa ideia de fazer algo totalmente inovador e totalmente diferente. Quando eu comecei a dar mentoria para empresários, com os princípios bíblicos, sem religião, porque eu atendo públicos católicos, evangélicos e até ateus, pessoas que são das mais variadas ordens religiosas procuram. Por quê? Porque a Bíblia, ela não é um livro religioso. A religião veio depois dela. A Bíblia é muito anterior às religiões. O judaísmo e o cristianismo, que são aqueles que propagam a Bíblia, que eu como cristão falo isso, mas a religião ela vem depois. Quando o cristianismo veio, as escrituras já estavam há 1500 anos circulando, o que seria o Antigo Testamento. E aí vem o Novo Testamento. As pessoas em geral, quando elas creem em Deus, quando elas são honestas, honradas, falam a verdade, praticam a justiça, querem materializar resultados baseados no seu trabalho, na sua fé, elas buscam orientação divina, fazem as suas rezas, orações, vão à igreja, mas em geral elas acabam pensando assim, que Deus vai me abençoar e prosperar o meu negócio. E eu costumo dizer assim, as pessoas pensam que Deus estende o dedo grande e brilhante dele e bum, a pessoa fica rica, prospera, nada dá errado para ela. Não, a bênção tem um método. E se você não aplicar o método, você não materializa o resultado, porque abençoar significa autorização para prosperar. Deus te abençoa a prosperar em qualquer área de sua vida, mas você precisa fazer sua parte e entender o processo. Se você não entende o processo, ele não se materializa. E aí a pessoa sente aquele vazio, aquela frustração, dizendo assim, eu faço tudo certo, por que comigo não acontece? Eu não faço mal para ninguém, por que comigo não acontece? Aí você olha para uma pessoa que anda desregrada, ela comete delitos, ela tem prática moral reprovável. Como é que com ele dá certo? Não, Jesus já disse, os filhos das trevas são mais sagazes que os filhos da luz. Por quê? Porque existe uma aplicação, existe um método, uma fórmula, e está nas Escrituras. E quando você olha para a Bíblia como um manual de vida e de prática de negócio, porque a Bíblia fala mais em dinheiro do que salvação e fé juntos. Se você pegar salvação e fé, que são os dois temas principais das Escrituras, não dá 1000 vezes falando. Fé são 365 vezes. Salvação não fecha 1000. Em dinheiro e gestão de valores, a Bíblia fala mais de 2000 vezes. Metade das parábolas de Jesus são sobre dinheiro ou administração de valores. Será que é porque Deus precisa de dinheiro? Não, longe disso. Mas por que a Bíblia fala tanto em dinheiro e administração de valores? Porque esta é a melhor linguagem para que o ser humano entenda valor. Deus sempre vai falar com as pessoas de uma forma que elas entendam.
Então, ele usa a linguagem do dinheiro e como administrar valores materiais para entendermos como administrar valores eternos, que são amor, bondade, fidelidade, justiça, verdade. São valores que vão muito além do ser humano. Mas se você não sabe administrar o que você vê, como você vai administrar o que não vê? O mesmo princípio que Deus usa para gerir o céu e criar o mundo que ele vive e criou o nosso, ele nos ensinou nas Escrituras, dando método para os personagens da Bíblia. Então, esta obra, ela tem notas de rodapé. É uma Bíblia normal, é uma Bíblia completa, a Bíblia de Estudo para Empreendedores, a versão King James de 1611, e eu faço de todos os capítulos da Bíblia, eu extraí os principais versículos. É uma das raras obras que todos os capítulos da Bíblia são comentados. E eu extraí deles os principais versículos para a vida de um empreendedor e para o negócio. Porque o nosso maior empreendimento é a vida. A minha loja, a minha empresa, os meus negócios, minhas aplicações financeiras, elas são secundárias. O principal empreendimento é a vida. Porque se a minha vida não estiver bem administrada, nenhum negócio que eu fizer vai me gerar satisfação. Então, eu boto na minha vida e da minha vida eu aplico no negócio. Eu não posso administrar a minha vida de uma forma e o meu negócio de outra. A minha empresa não é maior que a minha vida. Eu tenho que ter um modelo de gestão. E eu também tenho ali a visão empreendedora dos principais personagens das Escrituras. Como eles administravam valores, conquistavam o mercado, enfrentavam concorrência, geravam riqueza e como eles entraram para a história. Luciano, para o nosso ouvinte entender, o texto da Bíblia é o texto de qualquer Bíblia que a gente já tenha tido acesso na nossa história. Isso, você pode pegar inclusive a sua Bíblia e a minha do lado, ler um versículo, pode mudar a tradução, é a tradução para o português que vai mudar, se não pegar outra versão, mas o texto é o mesmo, o sentido do texto é o mesmo e eu faço o comentário do texto que você está ali em cima. Esse comentário para o mundo dos negócios. Isso. E quando a gente fala do mundo dos negócios, a gente está falando para que empreendedor? Que tem a mega empresa, que ali administra vários funcionários, para quem está começando, para quem tem uma pequena empresa, quem é o empreendedor que pode ser tocado por essa obra? Jesus disse que aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. Não existe mudança de método para mudança de princípio para um pequeno ou um grande negócio. Se você pegar hoje a Apple, que é a empresa mais avaliada e valorizada no mercado, e se você pegar a loja da esquina, que um brechó, uma lojinha, um salão de beleza, você pega um bairro modesto, o princípio é o mesmo. Para você crescer, você precisa multiplicar, você deve gastar menos do que você recebe, você deve tratar bem seu cliente, você tem que conquistar o mercado, você tem que estar atento à inclinação do seu mercado. Os princípios são os mesmos. Não muda, princípio não muda. Assim como o nosso corpo, não importa se eu sou homem ou mulher, sou velho ou jovem, rico ou pobre, se moro no Brasil ou na Alemanha, se o meu coração estiver com problema, qualquer médico no mundo vai olhar, olha, não importa a tua condição. Isso é um princípio. E quando você aplica um princípio num pequeno negócio, modelado a um grande negócio, o seu negócio vai crescer. A sua empresa vai prosperar. Mas se você pensar que por ser pequeno você não pode aplicar, você não cresce. E se você pensar que por ser grande não precisa, você cai. Luciano, eu vejo aqui, aliás, o site do Luciano é um site muito legal aqui para buscar conhecimento também. A sabedoria é a coisa mais importante. E tu está falando aqui sobre o lançamento do teu livro e agora tu fala sobre princípios. Na tua avaliação, na área do empreendedorismo, quais são os princípios mais importantes? Olha, sobre esse assunto, as respostas são as mais variadas. Qualquer grande empreendedor ou consultor ou mentor de sucesso nessa área vai te dar um conceito, vai querer dar uma fórmula para responder essa pergunta. Mas a base eu acabei de colocar aqui. Você precisa cuidar da sua marca. A sua marca é o seu nome. A sua marca é o seu registro. E a sua marca ela tem um valor que é intangível. Esse valor intangível é aquilo que o mercado ele avalia, mas ele não tem como materializar. E quais são esses valores? Trabalhe com justiça, trabalhe com honestidade, trabalhe com honra. Entregue sempre mais do que você recebe.
Não olhe o seu cliente, não olhe o seu consumidor final como uma fonte geradora de riqueza para você, mas olhe como alguém que você está servindo como solução. O mercado paga por solução. Quanto maior for o seu poder de solução, melhor é a sua remuneração, melhor é o seu posicionamento, porque você é avaliado por sua capacidade de resolver problemas. Então, se você realmente quer fazer a diferença no mercado, veja qual é o problema desse mercado, quais são os problemas dessas pessoas. Resolva o problema delas e elas vão fazer a sua vida ser o sonho que você teve. Luciano, o evento de hoje à noite, o que a gente pode trazer para a nossa audiência? E, de novo, ele então é um espaço para todos. Isso, eu vou dar uma palestra à Silvia de Vargas, que dei mentoria para ela em 2020. Ela organizou esse evento com muito carinho para eu estar aqui em Lajeado hoje. E vou estar dando uma palestra lá no Espaço Cultural do Dr. Wilson Deus. E vou também estar fazendo a sessão de autógrafo para aqueles que quiserem adquirir a Bíblia de Estudo para Empreendedores. A partir das 19h30 a palestra e, na sequência, a sessão de autógrafos. As pessoas podem adquirir a obra lá na noite. Sim, e hoje eu vou estar dando também a sessão de autógrafos na Livraria Vitrola, às 14 horas e às 16 horas na Livraria Cometa, no shopping e na Benjamin Constant. Muito bem, Aline Silva. Muito bem. Baita pauta. Exatamente. E agora estudar, né, Moisés? Vamos lá, vamos lê-lo. Até porque Moisés é bíblico. E Muito. tem a visão empreendedora de Moisés aí. É para lá que eu vou direto, né? Direto ali pro trecho que fala de Moisés. É como abrir o mercado, o Mar Vermelho abriu. Como é que você faz para abrir e passar para o outro lado? E, Luciano, tem quase que uma crença de que a gente não deveria misturar as duas coisas, a fé ou a religião, o conhecimento bíblico com o mundo dos negócios. O teu trabalho ele vai numa linha que mostra o diferente, mostra uma abordagem diferente. Durante a Idade Média e vários segmentos religiosos procuraram colocar a riqueza como um pecado. Mas a Bíblia, ela é muito clara que Deus, uma das formas dele abençoar a pessoa é dando a ela uma capacidade de gerar abundância, ou seja, ter muito mais do que você precisa. E uma pessoa que não tem mais do que precisa, que vive na escassez, ela está em pobreza e pode ser em qualquer área da vida. Pode ser material ou emocional. A Bíblia é um livro de riquezas. E Deus não escolheu ninguém para sofrer. Deus ele quer abençoar e prosperar o caminho de todos aqueles que creem na sua palavra. E Provérbios, capítulo 22, diz que Deus fez o rico e o pobre, mas Deus não escolheu ninguém para ser rico ou para ser pobre. Ele criou as duas condições, e é o ser humano que escolhe em qual das duas quer ficar, de acordo com aquilo que decide crer. Então, a pessoa que decide que ela tem que viver sofrendo nessa terra, e ser pobre, miserável, e sofrer para poder ir para o céu, ela pode, além de sofrer, não acabar no céu, porque não é a condição financeira que determina se alguém vai para o céu ou para o inferno. Não é a condição financeira que determina se uma pessoa vai ter paz ou tristeza ou lutas nessa vida. Não é a condição financeira que diz isso. Deus escolheu para que o ser humano viva em abundância na terra e ainda tenha a eternidade como herança com ele. Legal. A gente fala aqui, Aline, aqui na nossa região, né? Stein, né? Stein. É pedra. É pedra. É pedra. É pedra. Tu é gaúcho, né, Luciano? Sou tá gaúcho. Onde? Eu nasci em Sapiranga, moro em Novo Hamburgo. Eu sou gaúcho. E tem, eu tô vendo aqui na tua biografia também, e na tua apresentação, tu tem passagem pela TV Bandeirantes, pela TV Urbana e também pela TV Guaíba, é isso? Sim, eu fazia programas de televisão, não era funcionário das emissoras, mas eu fazia programas terceirizados nessas emissoras. Durante muito tempo trabalhei também com televisão, rádio e outros meios de comunicação. E se alguém quiser me seguir no Instagram, @LucianoStein_oficial. Não precisa soletrar Stein Lajeado, né? Não. Em Lajeado não precisa soletrar Stein, né? Então é Luciano Stein Oficial. Então... O ouvinte aqui, o Eduardo, pergunta na Cometa. Às 2 horas é na Vitrola, às 14 na Cometa. Às 16 na Cometa. Então, 2 da tarde na Vitrola no shopping e na Cometa, respondendo a nossa audiência, às 16 e a partir das 19 no Espaço Cultural Dr. Wilson Davis. Daí sim nós temos a palestra seguida da sessão de autógrafos e quem quiser adquirir lá, a obra também vai poder.
Vamos liberar o nosso entrevistado? Vamos. Tu tá seguindo ele no Instagram agora, eu né? tô agora. Tô entrando aqui. Ao vivo. Luciano Stein Oficial. Estamos lá. Lá eu coloco todos os conteúdos, eu coloco a pauta, enfim. Tem uma série de materiais ali que a pessoa pode acessar. Muito obrigado, Luciano. Eu que agradeço, Moisés e Aline. Deus abençoe vocês e que prospere cada vez mais o caminho de cada um. E agradecer a Silvia Moisés, que também nos trouxe essa pauta, a Silvia de Vargas, que nos trouxe aqui a possibilidade de conhecer um pouquinho mais do Luciano. Vamos liberar para o Independente Notícias? Vamos lá. E um cafezinho, Aline. A gente volta na sequência, tem retrospectiva, tem o Alice com conteúdo exclusivo aqui para o Panorama.